Oi, Cláudio, Bom tudo bem? dia. Tudo Bom jóia, e dia. você? Como você tá? Tudo bem, apesar desse Aí pelo jeito momento aí tá calor, né? complicado. Que Hein? aqui tá frio. Aí tá quente, porque aqui tá frio. Não, tem chovido bastante aí esses É? dias. Tá amena a temperatura, mas é por causa da época mesmo. Entendi. Esperar um minutinho aqui que o pessoal tá entrando, aí a gente já começa, né? Beleza, beleza, tudo bem. Sabe o que eu tava lembrando? Super pontual. É, a gente tem uma agenda, por mais que estejamos virtual, a agenda é puxada, viu? Sim, é exatamente isso que eu queria te super agradecer, né? Você ter aceito o nosso convite, assim, é uma extrema honra poder estar aqui batendo esse papo contigo, nesse momento que várias coisas estão acontecendo, né? Várias coisas estão acontecendo em todas as cidades do mundo. E além de tudo, você acabou de virar papai, então, né? De A novo, né? agenda da cidade, a agenda de casa, então parabéns, né? Um papai novo Valeu, aí valeu. com É, parabéns. eu tava lembrando aqui, nosso primeiro encontro lá na SEDU, que a gente ia ter uma reunião com o Belintani. Pois é, Aí você me chamou no 2017. canto. Foi 17, foi? 17, né? Foi E aí você me 2017. chamou, você me chamou do canto e falou, a gente tem que botar esse projeto aqui, esse programa para andar, porque Salvador precisa. Aí realmente naquele momento eu vi que a gente tinha um campo amplo aí pra gente investir e trabalhar. Pra gente caminhar, né? E Pois quem é. chegou hoje Pois é, aqui. não. E eu tava percebendo outra Tá coisa. vendo? Hoje, amanhã faz 3 anos que a gente visitou lá a Casa Soma de Grajaú. Pois é. Aí Pois só é, falta. amanhã abriu a gente começou também né, inaugurou aqui, você veio visitar e começamos essa história toda. Então, É, bom, vamos lá. Então, assim, quero super te agradecer por ter aceito o convite. Pra gente é uma mega honra poder estar falando com você hoje de novo, né? Nesse monte de coisas que estão acontecendo, e a própria, né, na cidade, e aí você também virando papai, né? Então, super obrigado por ter aceito o convite. Eu gosto sempre de relembrar um pouquinho as outras lives que a gente fez, até porque todas elas são super conectadas uma com a outra. Né? E os assuntos se conectam, e às vezes a gente fica achando que cada assunto é separado antes da gente entrar especificamente até nas cidades. Então a gente começou a conversar um pouquinho por que agora era um ótimo momento para a gente criar um novo hábito, e a gente trouxe a ciência comportamental para explicar isso, né? De que era uma hora que a gente deveria trazer novos comportamentos. E é esses novos hábitos que a gente vai adquirindo, eles realmente são, né, mais sustentáveis, se a gente vai consumir de uma maneira mais consciente, com os novos hábitos que a gente está adquirindo, emendou na economia circular, e aí junto com ela a gente trouxe a logística reversa, e em todas essas conversas, João, a gente trouxe um olhar muito forte de qual que era o papel do cidadão, qual que era o papel da gente como consumidor nessa história toda, né? Então, que realmente o nosso hábito, a nossa atitude fazia absolutamente toda a diferença para a gente conseguir ter um caminho mais sustentável daqui para frente. E é óbvio que em todas essas conversas, né, as cidades aparecem, não tem como não aparecerem nessa conversa toda. E inclusive muita gente perguntando como é que os municípios e o papel deles, o que os municípios têm feito em relação a isso. Então, para a gente é super legal porque começa a fechar cada vez mais o ciclo dessa conversa, colocando, né, todas as coisas interconectadas e todas elas juntas nesse processo. E aí, bom, quem não conseguiu acompanhar nenhuma dessas conversas, elas estão todas lá no YouTube da Soma, né? Soma Vantagens, então tá tudo lá pra gente, pra vocês poderem relembrar e ouvir, e mandar mais perguntas e dar palpite pra gente. E eu queria começar, João, a trazer um pouquinho, né, que a gente vai falar das cidades, um pouquinho do conceito de cidades resilientes. Se a gente olhar o que é resiliência, né, que a gente emprestou de um conceito da física, é a gente ter a capacidade como indivíduo de poder vivenciar né, situações que são adversas, situações que são desafiadoras e que são difíceis, e a gente reagir positivamente a essas questões, né, que acontecem adversas por aí. E aí eu queria te perguntar, e sem, obviamente, a gente também se quase conseguir seguir com elas de uma maneira assim, emocionalmente, psicologicamente, a gente ser tão afetado. É quase como se um elástico, né? A gente vivencia um desafio e volta à nossa normalidade.
E aí eu queria te perguntar como é que esse conceito se traduz para cidades, né? Como é que é, o que que a gente fala cidade resiliente, que é um conceito razoavelmente, eu diria que talvez novo, ou pelo menos nem todo mundo conhece o que que é esse conceito. Então, como é que ele se traduz para a cidade? E se você quiser emendar, já traz um pouquinho como é que Salvador adotou, né, esse conceito, adotou isso como uma estratégia para a cidade, até porque, se eu não me engano, né, são poucas cidades no mundo, e aqui no Brasil, acho que só 3 cidades que efetivamente trazem o conceito de cidades resilientes, né? Que acho que é Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro, certo? Então, Exato. assim, queria que você começasse a trazer para a gente esse conceito todo, até a gente entrar um pouquinho né, no assunto até de resíduos, então. Bom, primeiro eu queria fazer um apanhado lá em 2013, né? Quando a gente chegou na gestão, eu fui convidado para assumir a diretoria de ecologia urbana. E naquele momento um desafio para mim, eu nunca tive experiência na gestão, de gestão pública, então aí eu fui me adaptando aos poucos, né? Entendendo como é que funcionava o processo. Naquela época, a Secretaria da Cidade Sustentável, primeira gestão, e eu tive o desafio de implementar algum programa de coleta seletiva na cidade, né? E aí, pelo planejamento estratégico que a gente trabalha, né, que cada gestão a gente tem uma meta, e aí eu fiquei responsável pela aplicação dos pontos de entrega voluntária da cidade. Eu tinha uma meta de 150, na verdade tinha uma meta de 200, eu apliquei 150, e ficou indo até o final da primeira gestão, quer dizer, continua até hoje, né, mas na verdade o foco era bater essa meta, a gente conseguiu alcançar aí 58 bairros. Claro que é uma modalidade de coleta seletiva, né, aqueles pontos. Não é o que a gente, o ideal que a gente quer, mas a gente tem que começar indo passo a passo, até porque o cidadão tem que entender o processo e ganhar corpo, ganhar força e deslanchar para outros meios. Aí na virada da segunda gestão, e aí eu fui convidado pelo prefeito a ser subsecretário da CECIS, e aí ampliou mais o escopo da secretaria, né? A secretaria ficou Secretaria de Sustentabilidade e Inovação, né? Sim. E aí, com a vinda da parceria com a Cidade Resiliente da Rockefeller, que no caso a gente faz parte hoje, assim como Rio de Janeiro e Porto Alegre, a gente incrementou mais uma diretoria que é de resiliência, especificamente para tratar desses assuntos. E nada mais nada menos, essa resiliência é adaptação, né? Os choques e os estresses que a gente passa, esse momento que a gente está passando também não deixa de ser, né? Se Sim. adaptando a esse processo. Inclusive, eu assumi a secretaria agora em abril, início de abril, peguei nesse momento meio turbulento. Tudo junto. E aí é um momento desafiador mais ainda, né? Para a gente tentar lidar. Aí, saindo um pouco do foco da resiliência, eu quero focar um pouquinho aqui na parte da gestão, né? Que eu tive que arrumar uma estratégia. A CECIS não está na linha de frente, como os outros órgãos estão, né? Mais diretamente com o social, a saúde, a Codesal, mas todo cuidado na preservação, na proteção do servidor. Lá na secretaria, a gente, agora há pouco tempo, a gente mudou de prédio, né? Tá com aquele prédio lá sustentável, lá no comércio. Tá lindo, incrível. Aí eu tive que trabalhar desse modelo agora virtual, né? Reuniões via esses programas aí, como a gente está aqui agora. E eu acho que esse momento vai servir muito para a gente amadurecer, mudar esses hábitos também de reuniões, de pegada ecológica. Já tenho aqui uns pensamentos assim, de reuniões, como a gente tem internamente com outras secretarias, a gente fazer mais essas reuniões virtuais, para economizar tempo e até o próprio custo, né, de deslocamento, emissões de gases, enfim. E aí fiquei nessa preocupação com a questão do servidor, fiz uma escala para ter uma alternância lá, para não ter muito movimento, para não ter o risco de penalizar o servidor com relação a esse contágio da Covid. E você E acha aí, que o fato... Desculpa. não Vai lá. É que você acha que o fato de vocês já terem um pouco entendido esse conceito da resiliência, né, e de se adaptar rapidamente a questões
de mudanças climáticas, como você falou, né? De questões todas, o que as cidades cada vez mais que vão estar com uma aglomeração precisam se preparar. Vocês acreditam que vocês estavam um pouco mais até, né? Como secretaria e como, inclusive, prefeitura, um pouco mais preparados para lidar com essa situação agora, que é uma mudança gigante, né? Que todos nós não estávamos, eu diria que, obviamente, esperando, né? Apesar de quem trabalha com sustentabilidade, eu brinco que a gente entendia que algumas coisas precisavam ser alteradas. Vocês acreditam que vocês estavam um pouco mais preparadas, entendendo um pouco o que é esse conceito para lidar com a questão agora? Eu acho que Salvador está um passo à frente em algumas cidades, em algumas capitais. Salvador hoje faz parte de um grupo seleto de cidades que tem convênios, tem parcerias com diversos órgãos internacionais, assim como vocês, essa cidade de resiliência, mas tem o C40, a gente desenvolve trabalhos aí com o ICLEI, enfim, com a Vina, várias instituições que têm uma projeção mais ampla, né, mundialmente falando. Sim. E aí Salvador, claro, prefeito bem sensível com relação à questão da sustentabilidade, né, fortaleceu mais a gente ainda com a diretoria de resiliência, colocou para a gente essa responsabilidade de colocar Salvador como uma cidade preparada para tratar desses fatos, inclusive com um desafio maior, porque Salvador é uma cidade a parte social bem carente, né? Desafiadora. E em 2017 a gente fez toda uma escala de encontros, de reuniões, com diversos atores, bem setoriais também, para a gente desenvolver um trabalho que se transformou na estratégia de resiliência, né? Isso vai servir para a gente dimensionar as ações. Sim. E eu queria te perguntar, e nessa estratégia toda que vocês fizeram, inclusive com muitas consultas públicas, e vocês estão, inclusive, agora, né, num processo todo junto até com o ICLEI, com a Vina, com a eCarbon, junto com todas essas consultas públicas que vocês foram fazendo, vocês definiram alguns pilares estratégicos para a cidade caminhar nessa estratégia. Você quer falar um pouquinho desses pilares, João? Aí pra gente, porque eu sei que um desses pilares tem muito a ver, obviamente, também com a gestão de resíduos, mas eu queria ouvir geral ainda os pilares que vocês olharam, né, para a cidade, e sempre conversando com todo mundo que está, até a gente trazer um pouquinho mais para a questão da gestão de resíduos. Foi um trabalho bem desenvolvido, né? Bem a fundo, bem detalhado, foi bem consultado. E a gente desenvolveu, são 5 pilares, né? E dentro desses 5 pilares a gente tem 60 atividades desenvolvidas. Uau. E aí tem governança, tem a questão mais do social, do econômico, dentro desses pilares. Então a gente consegue ter um panorama geral da cidade com relação a essas ações. Claro que não é CSI só que desenvolve, né? Sim. A gente, na gestão, a gente tem uma interface, uma transversalidade com outras secretarias, que é de fundamental importância porque agrega tudo que a gente está sendo feito, né? Então, eu acho que também isso é uma vantagem do prefeito, que ter colocado essa percepção dos gestores. E isso vai ajudar muito, porque a gente tem trabalhado com essas ações desenvolvidas para curto, médio e longo prazo. E em si, trabalhando em cima das ODS, né? Que é de fundamental importância aí para alcançar os objetivos aí da 2030, Agenda 2030. Sim. Que, aliás, a ODS 11, né, fala bastante do que são as cidades sustentáveis e traz a questão toda, né, das cidades resilientes ali. E aí, nesse plano que vocês falaram, e até trazendo, né, um pouquinho da ODS, né, do plano da ONU, até dessa Agenda 2030, não tem como falar de cidade resiliente se a gente não falar, obviamente, de gestão de resíduos, né? Não dá para uma cidade ser resiliente e ela não olhar a questão toda dos seus resíduos. E aí saiu um estudo do Banco Mundial dizendo, inclusive, que acho que, se não me engano, acho que é desperdício 2.0, né? Que as cidades cada vez mais aumentam, os países cada vez mais crescem, e que a gente vai ter uma produção de resíduos 2 vezes meia maior do que o aumento populacional. Só que as cidades não estão preparadas para lidar com o conceito que o cidadão joga fora o seu resíduo. Então, eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, quer dizer, assim,
dentro desse olhar das cidades resilientes, como é que o resíduo está encaixado para vocês? E na conversa que vocês têm com esses outros grupos seletos, né, das 100 cidades, como é que cada um está olhando para isso, João? Porque é um desafio, né? E depois eu trago, nas outras lives a gente brincou muito do tal do conceito do jogar fora, né? Então, queria te ouvir em relação como é que vocês estão vendo isso dentro do plano geral e também um pouco de aprendizados com outras cidades, porque vocês vêm trocando bastante com outras cidades, né? A gente tem a percepção muito forte de que o cidadão ainda tem aquela visão de que o lixo é a responsabilidade da gestão, né, do município, da limpeza urbana. E a partir do momento que ele coloca fora, já ele não tem essa responsabilidade. Então, esse ponto é crucial aí para a gente tentar mudar essa mentalidade. Eu acho que é exatamente isso, é mudar a percepção, a forma de ação do cidadão com relação a essa temática, que é nosso dia a dia. Eu acho que hoje, se você analisar, o que a gente produz mesmo é resíduo. E, infelizmente, a gente percebe também que a cada análise que é feita, o consumo per capita aumenta e o descarte também. Se for analisar, Salvador está com, em média, 1 quilo por habitante por dia. Aí você está trabalhando com 3 milhões de toneladas. E, infelizmente, boa parte, a fração maior desse resíduo é aterrado, né? Então, a gente tem que ter políticas públicas, ações que a gente consiga reverter esse quadro, pelo menos em alguma porcentagem, para destinação correta, no caso, e que a política nacional preza, né? Sim. É chegar no aterro só o rejeito, mas infelizmente é um cenário nacional bem complexo. A gente vê as experiências de outras cidades até mais avançadas com relação a gente, com anos de coleta seletiva em si. A gente tenta trabalhar em cima disso, colocando a nossa realidade, cada cidade tem sua característica. Sim. Por exemplo, Salvador aqui a gente tem um gargalo que é o vidro, né? A descarte de vidro, que a gente tem trabalhado muito em cima disso, potencialmente bem reciclável esse material, mas infelizmente a gente descarta ele no aterro, podendo ser reaproveitado de diversas formas, mas infelizmente está nesse cenário. Eu lembro uma vez quando a gente foi para visitar uma cooperativa em São Paulo, lá perto de Grajaú, Sim. e tinha uma caçamba de 30 metros cúbicos, e eu fui com o rapaz da cooperativa, subi na escadinha e eu olhei assim, estava quase cheia. Aí eu, na minha percepção de Salvador, eu falei, rapaz, isso tudo vai ser aterrado. Ele, não, se tiver com indústria. Porque a gente, aqui no Nordeste, infelizmente, a gente sofre com isso, né? A gente tem Salvador, a indústria mais próxima é Recife, né? Para você descartar esse material, levar para um reaproveitamento em si. E tem as dificuldades, né? De você ter essa logística de entrega, tem a questão do valor, a viabilidade econômica do material, enfim. E a gente vem tentando, até na estratégia de resiliência, tem uma pauta que é justamente o vidro, lidar com o vidro aqui na cidade, para a gente ter um retorno, assim, que o volume de vidro é bem significativo. Se você pegar a fração de resíduo destinado, o vidro aí é significativo. Eu tinha feito um estudo dos PEVs, do ponto de entrega, e 25% era vidro. Sim, não, é gigante. E aí a cooperativa recebe e não tem como destinar. Vira rejeito e vai para o aterro. A gente vivenciou bastante, né? Bom, juntos a gente está tentando lidar com isso. A gente vivenciou bastante esse desafio quando a gente começou também, né, na nossa parceria em Salvador. E aí a boa notícia é que esse ano, um pouquinho antes do carnaval, a gente conseguiu finalmente fechar a cadeia como um todo. Então, todo o vidro que... Mas ainda, né? Se Deus quiser, a gente vai ampliar pela cidade como um todo. Mas a gente, inclusive, junto com a Copeguari, que ela falou assim, olha, em 10 anos que a cooperativa tem, eu nunca havia conseguido vender vidro. E aí ela fez a primeira venda de vidro com valor, né, de mercado, um valor, inclusive, que tanto Curitiba quanto São Paulo recebem para ir direto para a indústria. Então, devagarzinho, a gente foi cruzando, né, e somando essa cadeia como um todo. Então, vidro é uma que a gente estava com muito olhar, até porque é isso, né? Você falou assim, o volume na cidade é gigantesco. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu fazer, acho que já foram agora, né? Esse ano já foram 4 retiradas com venda especificamente de vidro. Ainda é pouco,
mas é esse começo todo e as pessoas entenderem. Então, assim, vidro, Salvador, a gente já está começando a resolver essa história e fechar esse ciclo como um todo. Com a cooperativa ganhando, indo direto para a indústria e isso voltando, né, para o mercado consumidor. Agora a gente precisa também que o cidadão esteja nessa parceria junto, né? Porque sem ele não faz a diferença nenhuma. E aí eu queria trazer e perguntar para você, inclusive, como é que foi a experiência de vocês quando lá no início, né, da primeira gestão, vocês trouxeram um ponto, os pontos de entrega voluntária espalhados pela cidade, que eu sei que recentemente você até comentou com a gente, que até foram retirados. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, até porque ela traz muito que o comportamento do cidadão tem hoje, né? Eu vejo nas comunicações da CECIS, até no Instagram, algumas imagens não muito agradáveis, inclusive de pessoas até colocando fogo nesses pontos. Então, queria que você trouxesse essa experiência para a gente poder falar, puxa, qual o papel realmente do cidadão, né? E do consumidor nesse lugar, nessa cadeia? A gente começou a instalar os equipamentos em 2015, em agosto de 2015. E o desenho desse equipamento era o seguinte. É um equipamento de 2,5 metros cúbicos de volume, onde o cidadão descartava todo o material seco, resíduo seco, no caso reciclável, a gente tinha lá a plaquinha, vidro. A gente não podia dizer na hora que não descarte vidro, porque a gente não tem comércio, né? Mas até para não confundir o cidadão. Mas assim, a gente tem tipo, papelão, plástico, PET, enfim, no geral. A prefeitura coleta nesses pontos e entrega gratuitamente para a cooperativa, que faz a triagem e comercializa seu material. Só que lá atrás a gente tinha uma visão, eu especificamente desenhei um processo que fosse assim, acessível para o cidadão, que facilitasse a logística do caminhão, por isso que a gente aplicou muito em praças, próximo às escolas municipais, próximo às associações de moradores e bairros engajados, porque isso aí é fundamental, né? Porque se a gente não podia pegar um equipamento e botar num local isolado, que não ia ter resultado nenhum. E aí a gente viu que, infelizmente, foi um momento difícil que a gente passou pelo vandalismo. Toda a cidade grande sofre com vandalismo. Perdemos muitos equipamentos incendiados, vandalizados mesmo, pichados. E aí a gente tinha que repor. Já era um a menos, né? Aí alguns bairros pediam mais para suprir demanda. A gente não tinha como deslocar. A gente foi trabalhando dessa forma, mas assim, a qualidade do resíduo em si não era tão de primeira, digamos assim, como na Casa Soma, que a gente recebe hoje. Que a nossa cereja do bolo é a Casa Soma, né? A gente, Deus quiser, né? Aí vai ter aí, que esse para mim, eu acho que é fundamental no momento que a gente está passando hoje. Ter uma alternativa mais adequada. Mas, enfim, lá a gente percebia também que havia muito descarte de material não condizente com o equipamento, né? E vários relatos, assim, também de um rapaz estar coletando, aí chegar um cidadão e falar assim, ó, isso aí é ponto de lixo? Aí, não, isso aqui é de coleta seletiva. Ah, beleza. No outro dia tá o equipamento danificado. Enfim, a gente sofria muito com isso. Era uma luta diária. Ainda é, porque a gente reduziu aí de 150 para 50 equipamentos por causa dessas perdas. A gente estava conseguindo coletar assim, em torno de 30 a 35 toneladas por mês de material. Claro que boa parte aí é uma fração de rejeito, né? Rejeito. Até porque alguns materiais o cidadão não tem a percepção de que não tem valor de mercado. A gente também tem essa questão de analisar como é que está o mercado de reciclável. Tem oscila muito. As cooperativas trabalham muito nesse limite assim, de custo pelo quilo, né? Então a gente tem essa dificuldade também. Mas você acha que o fato das pessoas, assim, é uma demanda até da cidade e das pessoas colocarem o ponto de entrega voluntário. Você acha que é uma falta de conhecimento que todo mundo tinha, uma falta de conhecimento de entender o objetivo daquele equipamento, ou era mais uma falta de conhecimento de entender o que eu posso colocar lá dentro? E é isso, né? Porque a gente entra e até trazer, assim, tinha informação, mas de alguma maneira parece que as pessoas não absorvem tanto, né, o que é essa questão da informação. Você sentia que a maioria era, eu não entendo qual é o objetivo desse equipamento, eu não entendo o que eu deveria jogar aqui dentro,
Ou acha que assim, bom, esse daqui é mais, na realidade, uma lixeira que eu posso jogar tudo que está aqui dentro? Esse aí é o principal fator de desafio, que a gente presenciou muito. A gente colocava, por exemplo, numa praça, e o vizinho vinha e falava assim, pô, bacana, vou colocar meus recicláveis aqui. Aí o vizinho disse, o de cá dizia assim, tira esse negócio daqui que vai virar pão de lixo. Então tinha que ter esse equilíbrio. Eu mesmo, a gente no começo percebeu que Estela Maris, o bairro de Estela, ele tinha muita percepção nessa questão de sustentabilidade, o pessoal muito engajado. Mas mesmo assim, eu coloquei equipamento numa praça que eu rodei a praça toda. Porque estava virando ponto viciado, né? E aí tinha essa questão de não gerar essa percepção, essa visão do cidadão de ali vai virar pão de lixo, eu vou descarregar meu resíduo comum ali. E nessa praça, infelizmente, eu tive que tirar. Remanejei para outro local. E foi assim, tipo, uma adequação mesmo. Mas eu sinto que nesses anos de prefeitura, a percepção do cidadão mudou muito. A Mudou? gente percebe, a gente vê muito cidadão atrás da gente, da CECIS, buscando informação, querendo conhecer. E a gente sempre também prezou por isso, né? Tá próximo do cidadão. Eu acho que eu tô aqui de passagem, tô como cidadão também. E deixar minha contribuição aí que eu puder para deixar um legado. Então a gente tem buscado o máximo possível de ações que beneficiem o cidadão. E a coleta seletiva é fundamental nesse momento para a gente saber que tem um impacto social, ambiental, né, atrelado a isso, Você sabe e que tem uma econômico discussão. principalmente. Sim. E tem uma discussão muito grande porque a gente fica bastante, né? Tem um impacto ambiental gigante, tem um impacto social, mas o que muito pouca gente discute é o inclusive impacto na saúde pública, né? Porque no final o que acontece que muitos, né? Se o lixo é descartado, ou seja, se ele realmente, né? A gente não descarta os nossos resíduos e transforma ele tudo num lixo, porque a gente misturou tudo e a gente não deu o devido valor, ele acaba todo amontoado, virando sim um grande vetor de saúde pública. Só o Brasil gasta 1,5 bilhões de reais no SUS com doenças diretamente ligadas ao lixo, sem inclusive a gente falar de outras doenças que também podem ser vetores do lixo. Por que existe tão pouca conexão, João? Quer dizer, eu sei que não existe uma resposta direta, né? Mas por que tem tanta pouca conexão de falar, inclusive, que é uma questão de saúde pública, né? E é uma questão de que o resíduo, assim, eu joguei fora e de alguma maneira ele vai Então, para algum lugar e ele é invisível, né? Então, assim, nessas conversas todas que a gente está tendo, assim, existe pouquíssimas nas conversas, assim, existe uma conexão de falar que é questão de saúde pública. Inclusive, a gente vê agora um monte de gente descartando máscara, luva, sem perceber que é isso, existe uma cadeia inteira, né? O que você vê nas outras cidades do mundo, esta correlação? Porque ninguém correlaciona, assim, eu vejo muito pouca gente correlacionando isso, né? E os números são gigantes, né? eu acho que a gente tem que fazer, primeiramente, uma análise da questão do saneamento em cada cidade. A gente está muito atrasado com relação a isso. Quando eu falo a gente, eu falo o Brasil todo. Sim. A gente tem políticas públicas para isso, a gente tem lei nacional de saneamento de resíduos sólidos, e é pouco aplicável. Então, inclusive, a política nacional vai fazer 10 anos agora, e a gente tem a maioria dos municípios com aterro a céu aberto, né? Lixão, na verdade. Aterro Já é o melhor. perfil. E, claro que sim, tem custo de aplicação de investimento, custo de pessoal. O negócio não é barato, é investimento mesmo. Mas eu acho que o caminho é esse. Agora, na semana passada, eu tive uma vistoria com o vice-prefeito e uma comunidade carente. Quando eu cheguei, assim, tinha uma encosta e um canal passando. E uma moradora me abordou e falou assim: vocês vieram limpar o canal? Eu fiz, no primeiro momento, não. A gente está analisando aqui a questão da habitação, mas eu estou percebendo aqui que esse descarte de resíduo aqui está irregular. Tinha um copo plástico, prato de descartável, enfim. Não tem a percepção que ali é um ponto, né, de possível criadouro de arbovirose, né, de dengue, enfim, chikungunya, que a gente está também sofrendo muito com isso, que acarreta também a sobrecarga na saúde. A ONU fez um estudo que a cada dólar investido, precisariam de 4. A cada dólar investido no saneamento, precisaria de 4 para suprir o gasto na saúde. Então, você vê que o ponto
é um pouco anterior do processo que a gente está hoje. Então, a gente tem que ter essa percepção de que o cidadão é responsável pelo seu descarte correto do seu material, do cuidado com essa destinação. E também é um ponto da política nacional, né? Que é poder público, sociedade e iniciativa privada, tem que estar todo mundo com sua responsabilidade compartilhada aí nesse processo. Essa foi uma discussão que a gente teve a semana passada, a gente falou com o Fabrício Soller, que fala bastante, né? O advogado fala bastante de leis e tudo. E na lei fala, né, da responsabilidade compartilhada entre os diferentes atores que estão ali. E uma das responsabilidades é sim da gente como cidadão, que significa que o poder público tem que trazer, né, as empresas também, mas o quanto que também o cidadão deveria assumir esse papel protagonista de falar, eu sou responsável por esse processo, para esse ciclo todo fechar, eu preciso realmente atuar ali. E aí o que a gente tem visto, né, assim, quer dizer, você trabalha anos com isso, eu trabalho também há 10 anos, né, nessa temática, eu vi a política nascer e ela sendo desenhada. E aí o que a gente percebe ao longo do tempo, né, e por isso que um grande foco da Soma é como é que a gente cria o hábito no cidadão sobre esse tema. E aí, na política nacional também traz a educação ambiental. E a gente vê muito se falar sobre educação ambiental, mas nesses 10 anos a gente viu muito pouco mudando, quando a gente traz a educação ambiental, o quanto que realmente o cidadão tem mudado. Então, a gente fala que a educação, ela tem virado mais uma informação, quer dizer, eu informo e a gente esquece, né? Eu brinquei, inclusive, na semana passada, assim, a gente esquece a última parte da palavra, que é ação. Que a gente deveria ser, né, um ator protagonista, assim, cadê a nossa ação nesse processo? E isso é muito bacana a ver, quer dizer, assim, quando a gente desenhou o modelo todo do programa da Soma, como é que a gente vai dando pequenos empurrõezinhos, né, a gente chama até de nudge, trazendo a ciência, como é que a gente vai dando pequenos empurrõezinhos para as pessoas, para elas perceberem que também é com elas, né? Até porque hoje, né, quando a gente pensa quando entraram os pontos de entrega voluntários, se o cidadão não entende que aquele é um valor para ele também, quer dizer assim, do outro lado gera uma reação, puxa, então eu deveria tirar, então quer dizer que vocês não querem essa ação? Como é que é assim que você entende, João, e até vendo dessas outras cidades que vocês participam, que essas coisas devagar deveriam começando a cruzar, né? Assim, e eu fico feliz que, obviamente, agora a gente vai colocar o programa, né, da Soma na cidade como um todo, mas o que as outras cidades também trouxe, né, de conversas com vocês, que é esse cruzamento entre publicar, mas o que está acontecendo em outros lugares que a política pública vem junto com a ação do cidadão? Porque é muito um lugar onde a gente, como Soma, quer cada vez mais também influenciar. E eu fico feliz que em Salvador a gente realmente está conseguindo fazer, influenciar isso. E como é que se vê aí, o que hoje, né, nas discussões com as cidades resilientes, as pessoas efetivamente têm discutido sobre o como, né, a Isabelle, inclusive, está colocando isso, como é que o cidadão se apropria do tema, porque no final do dia a cidade é um lugar que a gente mora, né? Como as cidades são para os cidadãos, então não existe cidade sem os cidadãos, fazendo uma brincadeira, né? Que como é que você vê, como é que vocês têm visto isso? O cidadão tem que perceber que faz parte de um meio, né? Vive numa sociedade que todo mundo ali é responsável pela suas ações. Mas você tocou num ponto importante, a educação ambiental. Além da educação ambiental em si, a gente tem que trabalhar muito na parte da divulgação, né? Mobilização, informar da importância, porque tem muita gente, muitos cidadãos já participando, interagindo, e outros ainda meio na zona de conforto, sem interesse de estar contribuindo, e sem a percepção de que ali é uma coisa para, além de imediato hoje, para longo prazo, né? A gente vê Salvador não sofre com isso, com a questão da limpeza urbana, ela é bem desenhada, tem um aterro também com a especificação de engenharia funcionando certinho,
tem captação do gás metano. Então, tem toda uma estrutura já apropriada, que a gente já sai um pouco à frente de outros municípios que não tem isso, que tem que pensar outras coisas. Primeiro, a organização de um aterro, enfim. Sim. A gente vem trabalhando muito, e percebe isso, né, no ensino fundamental das escolas municipais, a aplicação da educação ambiental. A gente chegou a lançar, em parceria com a SMED, uma revistinha, Turminha Sustentável, com personagens daqui de Salvador, para trazer uma linguagem mais fácil para o cidadão, esse público infanto-juvenil de 6 a 12 anos. E é legal que eles tenham uma percepção diferenciada da geração anterior a deles. Já muda um pouco essa percepção. Essa mudança de hábito é fundamental para que haja uma melhoria, não agora, mas em um curto prazo. Eu não sei se eu te falei isso uma vez, eu tive um bate-papo com alguns alunos de universidade aqui em Salvador. Não. E eu fiquei muito espantado, de certa forma, porque uma aluna chegou para mim e falou assim: eu acho um porre eu sair de manhã, sábado, com meu filho para ir para a escola dele para ficar falando de educação ambiental, coleta seletiva e tal. Eu falei: você tem quantos anos? Ela tem 29. O filho tinha 6. Você vê, uma pessoa jovem, já com essa mentalidade de que já tá achando um porre, fazer uma coleta seletiva, uma separação, mas tomara que eu tenha mudado de percepção, né? Porque já é uma evolução. E aí a gente tem também outra situação, Cláudio, que a gente, desde 2013, a gente não comentou aqui, mas é muito forte, que é a nossa aproximação com as cooperativas. Assim como lá com o Peguari, que eu sempre acreditei neles. Sim. Lá atrás, eles bem precário o espaço, e hoje eles estão desenvolvendo uma ação bacana lá, trabalhando naquela região. Subúrbio ferroviário, assim, a gestão em si trabalhou muito, trabalha investindo lá naquela área. E então até que a gente tem até 2 casas lá, né, Piripe, Paripe, Piripiri, e estão dando resultados assim bem significativos lá. E um dos fatores também é essa divulgação, né? A gente vê o resultado positivo por causa disso. Inclusive, a gente já recebe até solicitação de cidadão que mora do outro lado da cidade querendo saber se pode levar lá para ter sua troca de seu material com bônus. Isso é muito bacana, mas acho que a gente está bem inicial, viu? Eu acho que a nível nacional, assim, o Brasil tem evoluído pouco, tem dado passo muito curto, assim, com relação a essa tratativa com coleta seletiva, a destinação correta dos materiais. Mas a gente não vai ficar olhando para trás com o retrovisor e tem que seguir em frente. E é por isso que a nossa parceria aí, eu tenho muita fé que vai dar certo e está dando certo. Eu acho que Salvador vai, aos poucos, mas a gente vai conseguir ter uma evolução bastante nessa área de saneamento aí, desses anos que vierem agora mais próximos. Sim, até porque isso afeta bastante a questão toda, né? As metas, inclusive, das cidades resilientes, né? Porque a questão no final é isso, é ovo e a galinha, né? Porque se você também não tem saneamento básico, e aí quando você joga o lixo nos rios e tudo, você gera muito mais emissão. Então, realmente é um ciclo que uma coisa, né, retroalimenta a outra, né? Aqui acho que é Tatiana o nome dela, assim, o trabalho com as cooperativas é fundamental e a gente foi visitar e conhece várias em Salvador e é muito bacana ver o quanto que elas também são resilientes, né? O quanto que a Copeguari mesmo, assim, eu lembro que a primeira vez que eu visitei a Copeguari, realmente falei, gente, mas tipo, não tinha ainda o teto nem nada. Eu falei, não vai dar certo. E eles, assim, super fortes, super engajados e realmente acreditando no processo como um todo, correram atrás e começam a fazer a diferença, né? E a gente vê isso acontecendo em várias outras. Acho que em várias outras cooperativas, né? Que estão acontecendo na cidade. E aí, nessa história, João, assim, eu li recentemente falando especificamente, inclusive, disso, como é que você vê que o mercado vai mudar ou não. Eu li recentemente um estudo falando de que, com a história da pandemia, várias cidades, em função até não só da mobilidade e da redução de resíduo, diminuíram a sua gás de efeito estufa. O que não, das suas emissões. O que não é o caso aqui no Brasil, porque as nossas maiores emissões vêm especificamente mais da Amazônia. Mas que a coleta seletiva aumentou muito por uma questão toda até de emprego, né? Porque, assim, é claro que a gente vai vivenciar né? E agora, nos próximos meses, mesmo com as ajudas que eventuais, né, que o governo esteja fazendo, a gente vai vivenciar
momentos desafiadores econômicos, né? Como é que você enxerga que isso vai afetar a questão toda da reciclagem, da coleta seletiva e principalmente das cooperativas, né? Até porque você acaba vai ter, acho que, muito mais gente na rua, mas ao mesmo tempo o valor do material, a gente está vendo isso tanto, né? A gente hoje opera em Curitiba, São Paulo e Salvador, o valor dos materiais caindo. Como é que vocês estão vendo essa questão toda do que a pandemia até vai trazer, né? De influência no mercado? Eu acho que a economia aí vai sofrer durante um bom tempo, a gente reerguer isso. E a realidade deles hoje já é bem precária, Difícil. bem sofrida, e eles vão ter que passar por esse momento mais uma vez e vão ter que segurar a barra aí, porque vai ser realmente desafiador para eles, assim, acho que para a comunidade em geral, né? Mas para eles que trabalham diretamente com isso, eu falo especificamente dos cooperados, né? Que tem uma estrutura pelo menos um pouco, que não é ideal que a gente queria que fosse, mas eles pelo menos têm uma estrutura organizacional, diferentemente de um catador avulso, que está na zona de vulnerabilidade social aí muito grande, que eu creio que também vai ter um acréscimo nesse tipo de pessoa, né, do cidadão partindo para essa linha, até para agregar renda. A gente já via isso naturalmente, né? Por exemplo, carnaval aí, muita gente que trabalha como na indústria da construção civil, o ambulante, e eles iam migrar também para uma coleta para tirar uma renda extra. E no carnaval, como tem esse montante muito grande de possibilidade, né, pelos resíduos reciclados gerados, mas vai ter que se adequar mesmo ao desenho do processo, vai ter que ter criatividade e um esforço maior aí para sobreviver, porque vai ser difícil. E você acredita que as cidades poderiam trazer algum tipo de, né, e trazendo principalmente também acho que a iniciativa privada, para que o valor dos resíduos, né, e em que lugar que a cidade conseguiria, né, com uma política pública, influenciar um pouco para que é isso, né, os valores dos resíduos não flutuassem absurdamente como eles flutuam. Existe algumas negociações, né, tramitando, que é o quanto que o material reciclável deveria ter menos impostos, afinal de contas, ele já teve imposto. Você acha que não tem como influenciar mais ainda com que essas políticas possam encaminhar para que a cadeia inteira tente se fechar, João? Eu acho que a gente tem que aplicar muito aí é o repensar na questão do produto. Acho que a economia circular é fundamental nisso. E também já é pauta lá na nossa estratégia de resiliência também, assim como o saneamento também está lá. Ou seja, repensar a forma de fabricação, aumentar a vida útil dos produtos, trabalhar com ecodesign, se for o adequado. E fundamental é incentivo. Por exemplo, o vidro mesmo, a gente não tem incentivo para nenhuma indústria se agregar aqui, tanto em Salvador como na região metropolitana. Por isso Agora tem, hein? Agora tem uma indústria de tipo Maceió que está comprando e a gente tem que agradecer. Tomara que aplique. Agora tem. Não, acho que tem acho que em Sergipe, próximo aqui. Sim. Tomara que amplie mesmo, porque a gente precisa dar vazão a esses materiais e Sim, tá a colocando novamente. Vidroporto, A Vidroporto já está assim, e esse foi um desafio todo de fechar essa lógica toda. Então, o vidro hoje já está caminhando, e aí a gente conseguiu estabelecer, inclusive, nessa parceria, né, que é da cooperativa diretamente para o reciclador, um valor estável de vidro. Então, o vidro, daqui a pouco a gente vai ver números fenomenais saindo de Salvador e ela vai virar benchmark no Brasil inteiro, que é realmente a conexão, né? Quanto mais o cidadão leva vidro, a cooperativa né, junta ele e agrega e vai para o reciclador e volta para a gente tomar uma bela de uma cerveja, hein? Você falou um ponto importante aí. A cooperativa tem que seguir com as próprias pernas, ter uma visão de gestão, né? Ter uma questão mais profissional até, de empreendedorismo e ter esse link diretamente com a indústria, não deixar que esse material seja comprado e passado por terceiros, né? Que aí enfraquece muito a cooperativa. Eu acho que esse nível profissional que eles
pelo menos eu penso assim, que eles têm que ter, né, de gestão. Eles vão evoluir muito. E quem sabe até muda até de rumo de comércio, né? Quem sabe aí tá até podendo tá fazendo um tipo de beneficiamento do material, vendendo com valor agregado maior. Então a gente está aqui como incentivador, né? Também. Você sabe que a gente chega e tá sempre colado com eles lá, dando apoio. Pelo menos onde a gente o braço alcançar, a gente está junto. Mas infelizmente a nossa realidade é difícil, é complicada mas um dia a gente chega lá. Não, com certeza. Eu acho que essa é a história toda, né? Acho que o fato de vocês, como município, terem, inclusive, diferente de várias, né, outras cidades do mundo, colocado no seu plano e na sua meta de como é que, né? Acho que diria que é a única secretaria, inclusive, que eu conheço, que no nome da secretaria tem, né? Inovação, resiliência, sustentabilidade. Isso acho que já traz um pouquinho um olhar inovador, que é o que vocês tentam implantar na cidade, né? Exato. Inclusive a primeira secretaria com esse título, né, a Pois é. nível nacional. Ela é ampla, não é só meio ambiente, ela é transversal e também uma pauta que a gente investe muito em inovação, né, na cidade. A gente tem aí um Colabore, que é um centro de um hub de solidário, voltado para empreendedorismo solidário, né, de social, na verdade. E tem outras linhas também de ação que a gente está trabalhando muito para isso. Então a gente cresce ao mesmo tempo em várias frentes. Sim, é muito bacana. João, só para antes do nosso papo acabar, porque tem aquele corte, né, que o Instagram faz na gente. E acho que tem vários, quando a gente olha para as cidades, tem vários, a gente trazer, né, o saneamento e do resíduo. E principalmente, acho que uma coisa que é o que a gente sempre caminha, que é como é que o cidadão pode realmente se empoderar para que ele faça com que todo esse sistema mude. Inclusive até exigir mesmo mais dos municípios, dizendo, poxa, eu estou fazendo também a minha parte, que é, né, jogando no lugar certo, como é que o próprio município também está fazendo o seu papel. E aí, antes da gente ser oficialmente cortado pelo Instagram, e eu gosto sempre de terminar, né, agradecendo e falando, eu queria um pouquinho que você deixasse uma mensagem, então acho que eu diria quase uma provocaçãozinha, né, para a gente como cidadão e principalmente para a gente como consumidor, entender que não existe o fora, né, essa brincadeira do que a gente fala de jogar fora, e de que a reciclagem, ela não começa depois que a gente consumiu o produto, mas ela efetivamente começa quando a gente decidiu que a gente está consumindo. Você mesmo tocou, como é que a gente mexe no design novo do produto para que ele seja mais durável, de que ele tenha uma utilização maior do que às vezes a gente traz para ele. Então, eu queria aí que você deixasse uma provocação para os cidadãos soteropolitanos ou para vários outros cidadãos, né, e todos os cidadãos das cidades, para que como é que a gente, né, como consumidor, efetivamente pode se apropriar, e uma provocação dizendo como é que a gente faz a diferença para contribuir cada vez mais para que as cidades realmente sejam resilientes. Porque daqui para frente, né, a gente vem lendo de tudo, vem ouvindo de tudo, realmente as cidades vão precisar ser mais resilientes. Então, queria que você deixasse aí uma mensagem e uma provocação para todo mundo, né? Para falar, bom, como é que o que a gente tem que fazer aí? Eu acho que primeiro a gente tem que aplicar aquela questão dos R's, né? Primeiro é repensar o tipo de compra de material que a gente está no dia a dia adquirindo. Reutilizar, também tem que ser uma coisa bem forte, na medida do possível. E reciclagem é um dos últimos itens que a gente tem que partir, né? Porque antes da destinação como rejeito, a reciclagem é uma forma da gente reinserir na parte econômica do processo. A mensagem que eu deixo é mudança de hábito. Mudança de hábito. Exclusivamente isso. Ver o que... Isso aí que a gente só tratou aqui de resíduos secos. Eu não falo nem de orgânico com relação à compostagem, que também em Salvador é muito forte isso. Tem vários grupos trabalhando com a questão do orgânico, né? Sim. Compostagem
caseira, é importante, porque aí já sai, você já diminui sua carga de resíduo entregue para coleta domiciliar. Domiciliar. Mas assim, eu acho que a gente tem que evoluir, tem que repensar mesmo no processo, tem que ver quais são as linhas de ação que a gente tem que tomar, ver no seu bairro se tem alguma associação ou tem algum grupo que está trabalhando com isso, e tem algum link com cooperativa para tentar pelo menos separar o material e destinar, que seja 2 vezes por semana. A gente, pela prefeitura, vem desenhando o máximo possível de ações aí que possa abarcar o cidadão. Coleta seletiva porta a porta é um desenho que a gente está fazendo, mas o custo é muito alto. Sim. Tem fazendo essa equação aí, porque não é simples. Inclusive, é muito mais caro que a coleta domiciliar, convencional. Sim. E também agregando a cooperativa nesse processo, né? Porque a Política Nacional fala da possibilidade de contratação, se possível, de cooperativa para o processo. Mas aí são outros detalhes, mas eu acho que a gente começar a partir de um ponto inicial, de começar a pensar nessa forma de gestão do seu resíduo, acho que a gente consegue evoluir bastante aí nessa luta. Inclusive, não é só responsabilidade da prefeitura, né? Acho que todo mundo engajado nisso dá um resultado muito mais amplo e muito mais positivo. E você falou de uma história toda, bom, não poderíamos concordar menos de que mudança de hábito, né, ou criar esse novo hábito realmente é o caminho, porque é o que a gente acredita hoje na Soma. E eu vou dar até, nos minutinhos que restam, vou dar até um depoimento meu, que você tocou num ponto que eu comecei a criar o hábito de compostar. Então, eu sempre tive vontade, aí, bom, um dos hábitos que eu criei agora nessa quarentena foi de compostar. E aí, uma coisa muito bacana, porque a hora que você adquire um novo hábito, várias outras coisas se repensam. E aí, uma das coisas foi assim, a gente fazia café com o coador de café de papel. E aí, de repente, a gente falou assim, poxa, mas o pó do café, ele também é algo que vai para a composteira né? E é ótimo. E aí, a gente comprou esse final de semana um coador de pano, um coador antigo de pano. E aí é engraçado porque isso, assim, a relação agora com o café também mudou. Então, no final, olha só, um hábito todo porque eu decidi resolver a compostar, porque efetivamente eu também, né, ficava naquela assim, amanhã, depois eu começo. Bom, a quarentena me levou a mudar este hábito, a criar esse novo hábito. E aí, em função dele, eu percebi que outros hábitos começaram. Um deles é isso, por exemplo, o do café. E agora eu começo a ficar mais curiosa, a entender isso aqui pode ou não pode. A mesma curiosidade que lá atrás, quando eu comecei a reciclar, que é, o que eu faço com a caixa de pizza? O que eu faço com essa embalagem que tá? Poxa, será que eu vou na loja e eu realmente preciso da embalagem dentro da embalagem, dentro da embalagem? Então, bom, fica realmente, então, que ótimo, que estamos absolutamente, né, na mesma página. E você voltou a um processo artesanal, né? E eu voltei. E é super bacana, porque o café realmente tem outro sabor até. E no final, quando eu olho, assim, sabe aquele prazer, assim, a gente brinca na ciência comportamental, que no final foi uma recompensa para mim, porque o café tá, né, ficou mais gostoso. Basicamente, eu pego o pó e jogo no compostar, e aí devagar, assim, você vai reaprendendo, entendeu? E você vai criando um hábito novo. E um hábito é uma terapia também, né? Você ficar distraindo ali, tendo resultado, é bacana mesmo. Sim, é muito bacana, porque você vai vendo o processo todo e no final eu efetivamente fiz parte desse processo. Então, a diferença que eu, como consumidor ou como cidadã, posso fazer de diferença. Fora que é isso, né? Eu vou depois economizar um monte de coador de papel que eu não preciso mais comprar, tal. Aí tem toda uma história que você vai começando a ver que o impacto todo que a gente realmente tem nisso. Então, assim, João, super obrigado. E aí, assim, juntos, espero que a gente comece a criar novos hábitos em Salvador. Então, já contando um pouquinho para todo mundo, logo, logo a gente vai expandir o programa pela cidade como um todo. Então, vai ser um orgulho a gente juntos começar a criar hábitos novos, né? Eu diria, no município na cidade de Salvador, então a gente está super feliz com isso, mas definitivamente, né, a ação do consumidor e o que a gente vai fazer é simplesmente dar pequenos alertas, né, e pequenos convites, né, o que a gente acaba trabalhando, né, com uns pequenos incentivos para que as pessoas se despertam para um tema, porque, gente, sem a gente como consumidor, como cidadão, as coisas acabam não mudando, né, então
A gente conta com a infraestrutura da cidade, que ela está ali, mas a gente tem que ter um papel super efetivo nisso. Então, os nossos hábitos é que realmente acabam fazendo a diferença. E aí eu convido vocês, a realmente criar um novo hábito, né? A gente vem falando nessa época da quarentena e da pandemia, que a gente não sabe exatamente quando, que data isso vai acabar, mas devagar a gente está vendo, né, as aberturas. Mas fica assim, a gente tem que criar novos hábitos em relação a vários temas da nossa vida. Então, a gente criou o hábito de lavar mais a mão, né? Nessa quarentena, a gente está fazendo homeschooling. Então, assim, já que a gente está aprendendo algumas coisas novas, fica aqui o convite, né? Vamos aprender, sim, gente, a separar os nossos resíduos e entender. Não é só o reciclar lá no final, mas é sim quando a gente começa, inclusive, a consumir, né? Verdade, verdade. Cláudio, eu queria agradecer o convite aí, o bate-papo foi legal. Agradecer ao pessoal eu que te agradeço. Também, que está presente aí com a gente. Colocar à disposição a secretaria. Quem não conhece, a gente pode começar lá pelo site nosso, sustentabilidade.salvador.ba.gov.br. Tem várias ações nossas lá desenvolvidas e publicadas. E é isso. Como você falou, a gente tem que repensar mesmo. Sim, vamos repensar. A Jade até comentou, sim, a gente vai tomar agora um café no estilo da roça. Então, na próxima vez que for para Salvador, a gente toma um café para a gente poder evoluir cada vez mais mesmo. E, assim, conta com a gente, que a gente sempre quis somar na cidade desde 2017. Eu acho que devagar. A gente também foi resiliente de entender qual é o momento certo. E agora a gente vai acho que junto e mudando os hábitos das pessoas, né? E criar esse novo hábito e junto com ele, eu acho que a gente consegue repensar várias coisas. Que eu acho que eu diria que um pouco do que eu vivenciei comigo, né? Quando eu comecei a reciclar, várias outras coisas eu fui repensando. Então, a gente pensa só que é o ato, né, em si, de descarte, mas ele convida a gente, na realidade, no nosso ato de consumo. Então, João, super obrigada. Vai cuidar dos seus babies aí. Parabéns de novo, né, por ser papai agora de novo. E conta, né, na realidade, com a gente, porque a gente já conta com vocês efetivamente para a gente conseguir criar novos hábitos aí em Salvador e a gente tornar a cidade, né, se Deus quiser, mais resilientes e poder contribuir, né, poder somar, que a gente brinca, aí em Salvador. Obrigadíssima mesmo e boa semana para você, viu? Obrigado, você também. Abração. Gente, super obrigado. Pois olha aqui, ó. O Duni tá dizendo, sim, é sempre ótimo fazer e conversar com o João. É sempre um grande aprendizado, tá vendo? Obrigada, João. Não só eu acredito que é ótimo esse bate-papo. Valeu, obrigada. Dani. Tchau, gente. Super obrigada, viu? Tchau, tchau.